A todos a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir, como de costume, em Marcos. Estamos expondo o livro inteiro, o Evangelho de Marcos. Ainda estamos no capítulo de número 1, hoje versículos 16 a 20. Evangelho que foi escrito por Marcos, que era filho de Maria, uma certa Maria, que tinha uma casa que abrigava a igreja de Jesus Cristo nos tempos dos Atos dos Apóstolos. Marcos, que foi auxiliar em algum momento de Paulo em determinada viagem, mas que depois não deu muito certo continuar com ele. Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Marcos, que depois, segundo alguns historiadores, ficou sendo uma espécie de secretário de Pedro e que provavelmente escreveu as memórias de Pedro, porque Marcos não vivenciou isso aqui, tudo, né? Ele não estava presente nesses momentos que ele relata, porém, ele estava muito perto de Pedro, e tudo indica que, através dos relatos de Pedro, Marcos escreveu este evangelho, que ele começa logo falando o princípio do evangelho do rei, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí ele está anunciando um reino que está chegando aí, ele está anunciando um rei, e esse rei é diferente, porque ele tem um arauto, uma pessoa que anuncia ele. E esse arauto estava profetizado, mas esse arauto é diferente dos arautos reais que as pessoas costumam ver. Ele se veste de pelo de camelo, roupas de pelos de camelo. Ele come mel, come gafanhoto, vive nos desertos. Ele vem depois anunciando um batismo de arrependimento. Este é João Batista. E ele anuncia a vinda do rei, como o arauto anuncia que o rei está chegando, ele está anunciando também. Virá um depois de mim, eu não sou digno nem de desatar, me abaixar e desatar ou atar as correias da sandália dele. Aí ele veio, Jesus veio para ser batizado, João não queria, mas batizou. Quando batizou, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como pomba sobre a cabeça de Cristo, uma voz dos céus, rasgando os céus, a voz dizia assim: eis aí o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Deus Pai, Deus Espírito Santo e o Deus Filho presentes numa cena linda, que só o Espírito de Deus poderia inspirar alguém a escrever. E inspirou esse jovem, porque ele era um jovem chamado Marcos, a escrever isto. Logo depois que Jesus sai do batismo, sai do Jordão, não sei quanto tempo depois, porque Marcos ele não está preocupado em dar muitos detalhes, mas ele vai relatando as cenas uma após a outra, mas ele não disse se aconteceu imediatamente. Porém, o Espírito leva Jesus para o deserto, ele é tentado pelo diabo, ele vence, ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ele sai do deserto, e quando ele sai do deserto, ele sai pregando, porque foi para isso que ele veio. Jesus veio para pregar a palavra. Valorize a palavra, porque Jesus veio para pregar a palavra. Está ouvindo a palavra agora, valorize a palavra. E aí Jesus prega dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem do Senhor Jesus, versículos 14, versículos 15. Até aí Marcos está narrando um Jesus aparentemente sozinho, um Jesus que está falando sozinho, não falando sozinho porque não tinha ninguém ouvindo, tinham multidões ouvindo, mas ele mesmo está só. Ele não tem companheiros, ele não juntou ninguém, ele não chamou ninguém ainda. E eu não sei por quanto tempo ele passou pregando dessa forma. Mas provavelmente aqueles a quem ele chamou estavam no meio daquela multidão, daquele pessoal que ouvia o que é dito aqui no versículo 14 e no versículo 15, que já foi pregado. Depois que João foi preso, né? Outro detalhe que eu esqueci de recapitular. Ele prega aqui no capítulo 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido,
Chegou o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É Jesus pregando sozinho. Mas Jesus não quer pregar sozinho. Amém? Então já ia uma mensagem para você e para mim. Jesus nunca quis pregar sozinho. Não porque ele não possa, mas porque o plano dele é envolver gente no ministério do anúncio do evangelho. Todos nós somos chamados para, juntos de Jesus, pregarmos o evangelho. E é isso que a gente vai ver aqui rapidamente. Nesse trecho, os teólogos, os estudiosos, para quem gosta aí de termos técnicos, eles chamam isso de perícope. Perícope é cada pedacinho assim que dá para dividir. Você pega o capítulo, aí tem o capítulo do versículo 1 até o versículo 3 está falando de profecia. Então é um perícope sobre profecias. Do versículo 4 até o 9 está falando de João Batista. E assim sucessivamente. Essa perícope aqui do 16 ao 20 é Jesus chamando. Jesus está chamando. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Jesus está chamando. Eu fiquei assim parado, pensando, olhando para vocês. A maioria de nós aqui, eu sei lá quanto tempo que já ouve a mensagem do Evangelho. Mas talvez não Jesus precise, mas talvez você precise ainda ouvir o chamado, porque ainda não foi. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, ela já é idosa, ela diz assim, a minha filha reclama porque eu pergunto várias vezes a mesma coisa para ela, no mesmo dia. E ela já está querendo me levar num neurologista, ela está querendo me levar no geriatra, ela está achando que eu estou com algum tipo de doença degenerativa dessas aí que a pessoa esquece, uma demência, alguma coisa desse tipo. Porque ela diz que eu pergunto, eu passo o dia perguntando e no outro dia eu pergunto de novo a mesma coisa. Aí ela terminou de explicar para mim dizendo assim, e aí eu digo para ela, minha filha, eu repito a pergunta, porque você não responde. Ela não está certa, não? Haveria motivo para preocupação se a filha tivesse respondido e ela continuasse perguntando. Mas ela continuava perguntando e a filha continuava sem responder. Ela só perguntava e repetia a pergunta porque ela não tinha ainda obtido a resposta. Então, quanto tempo faz que Jesus está chamando vocês, hein? Às vezes, me permitam falar assim, jogando para vocês, me permitam falar assim, mas sempre sabendo que eu estou envolvido no meio de vocês e Jesus também está falando comigo. Mas, quando vocês me ouvirem aqui, quando vocês estiverem me ouvindo, que seja a voz de Jesus, entendeu? Não no sentido de se minha voz é agradável ou não. Nem sei se a de Jesus era, o pessoal romantiza. Não interessa se a voz de Jesus era agradável. O pessoal é muito romântico, né? Jesus podia ter uma voz rasgada, uma voz desagradável. O importante é o que ele dizia. A gente se preocupa muito com estética, né? Tem gente que fica louco se a gente disser que Jesus não era bonito. Acha que você está dizendo meu Deus, ele está sendo um profano, e Jesus está interessado em parecer bonito ou não. Jesus é o Cordeiro de Deus que existe desde antes da fundação do mundo. Jesus é eterno, ele não está nem aí para essa história de estética. Quem está aí para isso somos nós. E ele é a beleza das belezas das belezas, beleza a qual nós não temos capacidade de conhecer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração de ninguém aquilo que é a realidade da eternidade do céu. Não chegou ao coração de ninguém. Então, se tu pensa que tu sabe o que é bonito, tu não sabe, não. Então, quando vocês ouvirem minha voz pregando, a voz do pastor Queiroz pregando, o outro pregando, tentem... Eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero ouvir a palavra de Jesus. Por isso é que pregadores, preguem a palavra, não fiquem contando historinhas da sua vida, não. Preguem a palavra, porque a palavra é a voz de Jesus falando.
E Jesus está chamando cada um de vocês aqui. Não fiquem ligados, o pregador, fulano, sei quem. Não, é Jesus, 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 Jesus. Nós não somos nada, somos pó e somos cinza. Todas as coisas passam, só as palavras de Jesus não passarão. O homem tem uma glória, homens têm glória, né? Seres humanos têm a sua glória, mas a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas é a palavra do Senhor que permanece eternamente. Então, Jesus está nessa noite, mais uma vez, eu não sei qual é a vez, se é a 10ª, se é a 5ª, se é a 1018ª, se é a 1.000.000ª, né? 100ª, 38ª vez, eu não sei. Mas você está vivo, você está aqui, você está me ouvindo? Dê glória a Deus e agradeça, porque você está com a chance de dizer sim para o chamado de Jesus. E aí Jesus, terminando aqui o relato de Marcos, de que ele estava pregando, você imagina e vai imaginando, faça que nem eu gosto de imaginar. Vai imaginando assim, Jesus andando pelos lugares e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vai imaginando, ele está falando, ele está andando por aí. Isso foi pregado na última vez que eu falei aqui sobre Marcos. Tem gente ouvindo, tem gente crendo, mas Jesus não quer pregar sozinho. Só tinha gente ouvindo e só tinha um falando, que era Jesus. Mas Jesus vai mudar essa realidade agora. Ele, no versículo 16 aqui, Marcos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus vai começar a formar a sua equipe. Eu já estou achando graça, já, assim, no bom sentido. Jesus vai começar a formar o seu ministério. Palavra bonita aí. Jesus começando a formar o seu colegiado. Né? Uma palavra mais bonita ainda. Jesus está começando a formar o seu staff. Já ouviram essa? Seu staff. Caminhando junto ao mar da Galileia. Aí você imagina o mar, né? Você imagina a Barra do Ceará, né? Não, né? Imagina a Praia do Presídio. Você imagina a Praia das Fontes. Você imagina o Morro Branco. Estou citando aqui as nossas praias do Ceará. Mas não é daquele jeito não, viu? Era um lago, tá certo? Era um lago. Era uma grande lagoa. O mar da Galileia era uma grande lagoa. Aí devia ser bem bonito. Deve ser bem bonito ainda, né? O pessoal vai para Israel direto aí, ainda não tivemos a oportunidade, mas quem sabe um dia, não sei. Está lá ainda. É bonito ainda, né? Tem praia. Tem gente que pensa que praia só tem no mar. Não, praia é essa porção de areia que fica ali nas margens, pode ser de um rio, pode ser de um lago, é praia. E Jesus caminhava junto à praia do mar da Galileia, era chamado de mar, era um apelido, porque era tão grande, eles achavam tão grande que chamavam de mar. Jesus está andando por ali, sempre cumprindo profecias. A profecia dizia que ele andaria junto ao mar da Galileia, que o povo que ali andava em trevas iria enxergar uma luz, e a luz está lá, passando por lá. E a luz viu, Jesus viu alguém ali, junto ao mar da Galileia. E eram 2 irmãos, e se chamavam Simão e André. E eles eram pescadores.
Então imagine aí, irmão. E às vezes eu fico pensando assim, como a igreja, eu quero dizer isso com muito temor, com muito respeito, né? Porque quem sou eu para falar da igreja? Mas eu quero dizer assim, como a igreja se perdeu. Se perdeu no luxo, se perdeu na pompa, se perdeu na aparência. Muitas vezes a igreja se perde nisso. E quando eu digo se perde, não é definitivamente, porque a igreja de Jesus ela é vitoriosa. Mas dentro do grupo que louva a Jesus, que se reúne em algum lugar, muitas vezes existem contaminações que vêm do mundo. Porque essas coisas elas são valorizadas no mundo. No mundo é valorizada a aparência. Não é? Se eu viesse aqui para frente pregar com a camisa rasgada, talvez isso chamasse a atenção de alguém. As pessoas só valorizam quem tem aparência. Eu estou falando, estou generalizando. Estou generalizando. Eu sei que não é sempre assim. Mas isso parece ser uma regra muito forte aí fora. Quem tem aparência e quem tem currículo chama logo a atenção. Tem pessoas que chamam logo a atenção. Não tem? Né? A pessoa é vistosa, enche a vista. Dia desse eu falei sobre isso aqui em alguma pregação. Dei esse mesmo exemplo, que é o mesmo evangelho. E porque eu estava falando provavelmente de João Batista, que não tinha aparência. E de um rei que também não tem aparência, é o filho do carpinteiro. E que vai chamar agora seguidores para formar uma equipe que também não tem aparência. Não tem pompa. Não tem currículo. Nesse tempo já tinha gente com currículo. Nesse tempo já havia doutores da lei. Nesse tempo já havia escribas versados nas escrituras. Nesse tempo já havia mestres. Nesse tempo já havia pessoas notórias. O que é notoriedade? O que é alguém que diz assim, eu adquiri notoriedade? O que é isso? Vamos pensar nessa palavra. A palavra mesmo já responde. O que é notoriedade? É a qualidade de quem é notado. E é chamado de notável. Olha, isso é notável, porque é digno de ser notado. É digno de nota. É digno de atenção, porque é notório, tem notoriedade. Isso é muito triste. Muito triste. Que as pessoas se guiem por isso, pelo que é notório. As pessoas passarem em frente a uma igreja e veem assim uma banda tocando muito bem, um som de excelente qualidade, uma iluminação diferenciada, um espaço muito bonito, e a pessoa ser chamada por isso, porque ela notou aquilo, porque aquela igreja se fez notar, entenderam? Não teve como passar batido, eu notei. Mas eu notei o quê, irmãos? Eu notei uma estrutura humana. Eu notei uma estrutura material, eu notei matéria. Ou até mesmo passando por um espaçozinho simples, humilde, aí você passa e está lá uma pessoa gritando, é uma igreja. E ela está gritando e não sei o quê, e ela não diz nada com nada, mas alguém diz assim, ali tem o poder de Deus, porque tem grito. É triste que isso aconteça. É triste que as pessoas olhem para a Bíblia e parece que elas não conseguem enxergar. É triste que parece que elas leem a Bíblia de cabeça para baixo.
É triste que parece que as mentes estão cauterizadas. Mas o Senhor deu à igreja pessoas para aperfeiçoar os santos. Irmãos, isso é muito sério, está na Bíblia. Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos fiquem cada vez melhor, mais parecidos com Jesus Cristo, para não cair nessas esparrelas, para não cair nessa mentira, para não serem seduzidos pela notoriedade, para não serem seduzidos pelas aparências, para não serem levados por ventos de doutrina. Como meninos, tem um mover ali, tem um mover acolá, tem uma aparência ali, uma aparência acolá, para não serem levados por evento, porque evento é isso, evento é evento, evento é evento, passa. Jesus tem a palavra que permanece. Sua palavra não tem aparência, formosura nenhuma nós víamos quando olhávamos para ele. Mas nele habita toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a glória de Deus. Já pensou isso? E ele não deixa essa glória escapar, porque se ela escapar, ela mata todo mundo e destrói a terra, tão grande é o poder. Um dia ele subiu um monte chamado Tabor, com Pedro, Tiago e João, e ele disse: eu vou revelar só um pouquinho dessa glória, e ele se transfigurou diante deles, e foi grande a glória. E Pedro quis ficar ali: eu quero ficar aqui, diante dessa glória. Não, Pedro, ainda não é hora de experimentar essa glória toda, ainda não é hora. Então, quer beleza, Cristo tem, quer glória, Cristo tem, mas ele quer mostrar a sua palavra para que você depois chegue na glória. Amém? Por que eu falei tudo isso? Porque nós devemos olhar para as pessoas que Jesus está chamando. Quem são? Quem são as pessoas que Jesus está chamando? Pescadores. Jesus está chamando pescadores. Que nós, com muito respeito, com muita consideração, todos nós dizemos: toda profissão é digna. Amém? Sim ou não? Mas na prática, é assim que nós enxergamos? É não, viu? É não. Na prática nós colocamos, degraus, né? Na prática, para nós, médicos são semideuses. Advogados é o doutor advogado. Chega a encher a boca: meu filho é advogado. Eu fico com pena dessas mães, desses pais orgulhosos por isso. Eu fico com pena. Eu tenho pena. Porque todo orgulho, na verdade orgulho não é a palavra certa, mas toda glória, em tudo que eu poderia como pai me gloriar, seria: meu filho é cheio do Espírito Santo. Era nisso que eu deveria me gloriar. Olha que meu filho é formado. Ele é... Eu até entendo, irmão. Eu até entendo, principalmente o povo mais sofrido. Eu entendo. Eu não tô querendo ser tão cruel, não, porque às vezes eu sou meio cruel. A gente entende, porque é tão humilhado, né? O pobre é tão humilhado que quando vê o filho chegando numa universidade, fazendo um curso superior, se formando, meu filho agora é doutor, eu formei o meu menino. A gente entende, mas mesmo entendendo, a glória é a gente ser cheio de Deus. Então, na real, na verdade mesmo, toda profissão, toda função é digna mesmo. Mas na prática as pessoas fazem essa estratificação, essa diferenciação. Inclusive tem algumas que são invisíveis. Eu duvido que a maioria das pessoas lembre da cara do gari, do lixeiro, da pessoa que trabalha. Eu duvido que alguém lembre da cara do garçom. Eu duvido. É muito difícil. Mas se fosse o advogado, ela lembrava. Um professor de psicologia, não sei se da USP,
com anos de trabalho lá dentro, fazendo uma pesquisa sobre um assunto chamado invisibilidade social. Ele vestiu uma roupa de serviços gerais. E ele foi para a cantina da USP, onde ele ia todos os dias, e onde estavam lá todos os colegas dele e os alunos dele, todo dia lá. E ele foi lá e estavam lá os colegas dele, professores, estavam lá os alunos dele, e a única coisa que ele estava vestido era a roupa de uma pessoa, de uma pessoa de serviços gerais, da limpeza, e um boné. Ele não estava de máscara. Ele botou um boné dos serviços gerais e botou o macacão dos serviços gerais e começou a limpar, e limpava as mesas, e ninguém reconheceu ele. Por quê que não reconheceram ele? Diga para mim. É simples, por quê? Porque não olharam na cara dele. Não olharam nos olhos dele. Foi por isso. Porque o rosto dele não estava coberto. Se tivesse olhado para o rosto dele, teriam reconhecido ou não? E não olharam por quê? Porque ele estava fazendo aquela função. E essa função se enquadrava nos invisíveis sociais. A pessoa se torna invisível. Existe a ciência social, as ciências sociais humanas, elas estudam isso aí. Existe essa categoria das ciências sociais. É por isso que eu digo que se a ciência tiver tempo, ela vai se encontrar com a Bíblia. Ela não vai ter tempo não, mas se ela tivesse, ela se encontrava. Porque a ciência está atrás de quê? Não é da verdade? E onde é que está a verdade? Na palavra de Deus. Então, aqui nós temos invisíveis sociais sendo chamados por Jesus. Pescadores, são simples pescadores. Um rei que vem do céu vai começar um reino aqui na terra. Vai trazer o reino do universo todinho aqui para a terra. E esse rei é anunciado por um homem que parece uma pessoa assim doente, que parece uma pessoa assim desprezada, uma pessoa que eu imagino assim bem desarrumado, com as vestes estranhas, com a comida estranha, com um jeito de falar estranho. E esse rei, quando vai chamar pessoas para lhe ajudar a compor o ministério do seu reino, ele começa por 2 pescadores. Esse é o nosso rei Jesus. Amém? E o que eu disse, que eu fico assim meio revoltado conosco, é que Jesus é desse jeito e nós somos de outro, irmão. Jesus é de um jeito e nós somos de outro. Não é para ser assim. A gente é para ser do jeito de Jesus. A gente é para ser do jeito de Jesus. É por isso que a gente prega o evangelho, para ver se as pessoas se tornam do jeito de Jesus. Ele chama 2 pescadores. Simão e André são irmãos. A primeira coisa que nós estamos olhando é quem ele chama, né? Pescadores. Segunda coisa que a gente vai olhar é o que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Lançando redes ao mar. Eles estavam pescando. Eles estavam trabalhando. Então Jesus, ele não precisa que você entre. Está na moda. Estou doido para falar pouco hoje, mas parece que não. Está na moda uma palavra, imersão. Imersão. Você já ouviu isso aí? Imersão, né? Imersão originalmente é mergulhar. Mas imersão, vamos usar uma imersão em liderança. Aí o cara passa 3 dias num lugar falando só de liderança, né? Isso aí é imersão, né? E transferindo um pouco isso para uma realidade de igreja espiritual, alguém pode dizer assim, vamos fazer um momento. Eu não diria nem só da igreja evangélica, não, assim, movimentos religiosos. Vamos fazer uma caminhada. Pronto, vou falar de uma coisa real.
o caminho de Santiago de Compostela. Já ouviram falar no caminho de Santiago de Compostela? Se eu não me engano, Compostela é uma cidade da Espanha. E tem um caminho para lá. E vão peregrinos para lá. E as pessoas vão para lá, elas chegam em um determinado lugar, eu não sei, porque eu nunca tive a condição de ir, também se eu tivesse, não sei se eu ia. Aí chegam no lugar, e aí de lá elas vão a pé, numa peregrinação. Aí elas dizem que tem experiências transcendentais ali. Pois é. Aí vamos fazer um retiro de 7 dias em algum lugar. Eu não sou contra retiro, hein? Mas vamos fazer um retiro de 7 dias e lá vai ser só. A gente vai ficar direto. Bíblia, 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 Bíblia. Orando, 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 orando. Buscando, 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 buscando. Vamos fazer uma imersão. Vamos nos juntar em algum lugar. Vamos nos desconectar de tudo para nós termos um encontro especial. E quem sabe nós ali ouviremos a voz de quem? De Jesus, né? O que esses homens estavam fazendo quando ouviram a voz de Jesus? Pescando. Trabalhando, vivendo a rotina deles. O que eu estou querendo dizer? Não estou querendo condenar esses momentos. Nem todos. Nem todos. Alguns até são condenáveis. Mas estou dizendo que Jesus não precisa que eu arme uma tenda para ele vir. Amém? Ali mesmo onde eu estou, no lugar mesmo onde eu vivo, na rotina mesmo que eu vivencio, no meu trabalho, no meu dia a dia, Jesus me chama lá. Jesus está chamando você aqui, neste culto simples, neste lugar simples. Jesus está te chamando aqui. Ah, não, eu preciso jejuar 40 dias, que é para eu sentir um negócio. Não, não. Jesus está falando com você aqui. Esses homens não estavam jejuando nem orando. E eu não estou dizendo que é errado jejuar e orar. De forma alguma. Eu estou dizendo que Jesus não precisa de nada. Quando ele quer fazer, ele faz. E quando ele quer chamar, ele chama. E ele está chamando vocês agora. Ah, não, porque eu não me preparei. Não interessa, ele está lhe chamando. Os caras estavam jogando rede. Tu acha que ele estava esperando Jesus ali? Quando uma pessoa está trabalhando, no que ela está pensando normalmente? No trabalho que ela está fazendo. O cara está lá pegando a rede, né, fazendo lá o movimento e lançando. Ele está pensando, eu vou lançar do jeito certo, que é para poder cair do jeito certo e pegar os peixes certo. Aí Jesus interrompe, porque Jesus interrompe a nossa rotina para nos chamar, porque às vezes a rotina está nos matando, nos afogando, nos enterrando, e nós não estamos ouvindo a voz de Jesus, só estamos ouvindo a voz da rotina, e isso vai matar a gente. Ouçamos a voz de Jesus, porque ela nos tira da tumba. Lembra de Lázaro? Vem para fora. Jesus está chamando a gente agora. Vem para fora. Está entendendo aí, irmão? Eita, chegou a sentir um negócio aqui. É sério, não estou brincando não. Vem para fora. Porque Jesus está... Olha aí, irmão. Me entenda, você sabe como é que eu sou. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Vem para fora, eu não sei de onde é. Eu não sei de onde é, mas o Espírito de Deus, testificando no teu coração, ele sabe, você sabe. Que lugar é esse que você está? E Jesus está dizendo, vem para fora. Vem para fora. Então nós olhamos para quem Jesus chama. Gente simples. Nós olhamos para o que essas pessoas estão fazendo no momento do chamado. Estão fazendo o seu trabalho, estão trabalhando no dia a dia. Jesus não precisa de coisas místicas. É ridículo, irmão, hein? Desculpe aí. Desculpe aí a minha grosseria, mas é ridículo. Você acender umas velas, uns incensos, um negócio aqui. Apagar a luz aí um pouquinho. Tecladista. Ah, não tem que tecladista não, ele veio para cá. Tecladista, começa a tocar uma canção aí. Tocar aí, fica tocando um fundo musical. Não, me desculpe aí, irmão. Isso aí é um circo. Tem coisas que só prestam nos seus devidos lugares. Circo.
Só tem um lugar onde circo presta. Onde é? No circo, né? Circo é legal que só, né? A gente vai do circo. Legal. O circo no circo é bom, mas em outro canto, circo não presta. É igual teatro. Quando você quer criticar uma pessoa que está querendo mentir para você, você diz, para de fazer teatro, né? Mas para um ator você não diz. Por quê? Porque o ator está certo. Tem que fazer teatro mesmo. Está lá, está no lugar certo. E esse negócio de criar climinha, não, irmão. Quem cria tudo, o criador que eu conheço é só um. A Trindade Santa. O Criador, ele que cria e ele que chama. Então não tem clima, aqui não tem clima não. Tem gente jogando rede para pegar peixe. Aqui o clima aqui é cheio de peixe. Esse é o clima. Aí Jesus passa por lá, né? Jesus passa por lá e diz para eles assim: vinde após mim. Em algumas versões diz assim, sigam-me, né? Só assim, sigam-me. Só isso que ele diz, venham após mim. Esse é o chamado de Jesus. E a terceira coisa, nós estamos olhando, vão ser 4 coisas, estamos na terceira. A terceira coisa que estamos olhando é o chamado de Jesus. Qual é o chamado de Jesus? Sigam-me. Como ele chamou? Ele disse, sigam-me, venham após mim. Depois de mim, eu vou na frente, vocês vão atrás. O que eu for fazendo, vocês vão fazendo também. E que seminário, e que experiência esses homens tiveram. Porque eles disseram sim para o chamado de Jesus. Me sigam. O único chamado que Jesus tem para ti é esse. Me siga, siga-me. Venha após mim. Jesus está chamando cada um de vocês aí. E o povo que se senta aí, muitas vezes, eu não estou falando aqui nessa igreja não, é o que senta nas igrejas. O pessoal que se senta nos bancos e que ouvem os pregadores aqui, tem um defeito que, em nome de Jesus, que ele seja corrigido, que é o defeito de terceirizar as coisas. O que é terceirizar? É você dizer assim, não, isso aí não é para mim não, não é comigo não. Deixa que o pastor Queiroz segue Jesus lá por mim. Porque ele é pastor, pastor ora muito, pastor jejua muito, pastor lê muita Bíblia, entende que só da Bíblia, prega o evangelho, evangeliza. Aí a pessoa pensa assim, ele faz lá por mim. E eu, de minha parte, vou nos cultos quando der. Que cular. O evangelho do reino não é para espectadores. Não é porque é um espectador, é alguém que apenas assiste. O evangelho não é para ser assistido, não, irmão. Para você ficar achando bonito, olha como é bonito ele pregando, ele cantando, olha aquela irmãzinha orando, olha que maravilha, o outro lendo a Bíblia, e você fazendo o quê? Nada, só olhando. Porque estas coisas fazem parte do seguir Jesus. Nós já sabemos muito sobre seguir Jesus. Portanto, siga a Jesus, porque é Jesus quem está chamando. Sigam-me, venham após mim. Amém? E se vocês vierem após mim, eu vou deixar isso para depois. Eu vou ler aqui o versículo 18. Então, eu vou deixar isso para depois, eu vou ler o 19. Pouco mais adiante ele chamou mais 2. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, mais 2 irmãos. Como é o nome dos primeiros? Simão e André, né? Esse Simão aí vai se tornar Pedro, hein? Pedro. Aí, depois ele chama Tiago e João, que também eram irmãos e que tinham a mesma profissão. Então Jesus começa com 4 pescadores. Eu não vou nem usar o plural correto. Com 4 pescadores, Jesus começa o seu ministério aqui na terra. Um rei com um reino que começa a ser formado, um ministério, são 4 pescadores. 2 irmãos de um lado, 2 irmãos do outro. Nós sabemos que vão ser 12.
Então nós já temos aí um terço, 33,33%, fora a dízima periódica, aí só de pescadores, compondo o seu ministério, Tiago e João, e antes Simão e André, 4 homens. Os 4 deixaram o que tiveram de deixar e seguiram. Amém? Os primeiros 2 deixaram o quê? Olhe para o texto. Deixaram as redes, né? E seguiram. E os outros 2 deixaram quem? Deixaram o pai. Não é abandono de pai, não é abandono de idoso, é que Jesus é o mais amado, ele deve ser o mais amado de tua alma. Jesus é mais importante do que o teu marido, mulher. Jesus é mais importante do que a tua mulher, marido. Jesus é mais importante do que o teu filho que tu idolatra. Jesus é o mais amado, ele deve ser o amado das nossas almas. E quanto mais eu amar Jesus, melhor esposo eu serei, melhor esposa tu serás, melhor filho é, melhor pai é, melhor mãe é, não haverá abandono. Deixou ele com os empregados, não é? Simão e André, deixaram, aliás, Tiago e João, deixaram Zebedeu, seu pai, com os empregados. Simão e André deixaram as redes e seguiram. Ouviram o chamado e disseram sim. Diga sim para Jesus. E aí eu termino, voltando para o verso 17, o final. Quem diz sim para Jesus, o que acontece? Jesus os tornará. Escute. Quando alguém diz sim para Jesus, Jesus torna essa pessoa. Jesus faz um processo na vida dessa pessoa. Jesus leva essa pessoa por um caminho, porque Jesus vai na frente, a pessoa vai atrás, e nesse caminho em que você vai seguindo a Jesus, Jesus vai tornando você um pescador de homens. É para isso que ele chama a gente. Vinde após mim, e eu vos farei. Não é você quem vai se fazer, eu é que vos farei pescadores de homens. Você não tem recurso para isso. Às vezes a gente confia muito na força do nosso braço. Eu sou inteligente. Eu sei ler, olha como eu sou inteligente, eu sei as coisas. Eu vou ler bem muito, eu vou me tornar um pescador de homem. E Jesus vai ver que eu vou me tornar, eu vou me formar um pescador de... Não, é Jesus quem faz essa obra. Confia em Jesus, irmão e irmã. Para com essa história de aparência. Para de ficar dizendo isso aí é para o doutor, isso aí é porque o fulano é que é estudado, isso aí é para o jovem. Não. É para quem disser sim para Jesus. Aquele que disser sim para Jesus, esse será pescador de homem. Pescador de homem será. Homem será. Homem será. Bum. É uma música infantil. E no final diz, quem a mim seguir. Quem a mim seguir. E termina, bum. Né? O Ratibum fica para lá, mas é uma glorificação infantil. Pescador de homens será quem a mim seguir, disse Jesus. Amém, meus queridos? Olhamos para quatro imagens nessa passagem. 4 imagens. Você está recapitulá-las? Olhamos, primeiramente, para quem Jesus chamou, pescadores. Olhamos para o que eles estavam fazendo, pescando. Olhamos para como Jesus chamou. Jesus simplesmente falou, sigam-me, venham a mim. E olhamos para qual é a consequência de dizer sim para esse chamado, que é, eu vos farei pescadores de homens. E eu termino dizendo, lembrando, daquela parábola que Jesus contou, e daquele preço que ele disse que existe para segui-lo. Ele falou que tem um preço. Ele disse, calcule. Se você fosse fazer uma torre,
e você não calcular essa torre, calcular se tem dinheiro suficiente para fazer essa torre, você vai ficar no meio do caminho e vai se tornar alvo de zombaria. Vai entrar em guerra com outro reino e não sabe se consegue vencê-lo. É melhor você abrir, é melhor você se render, senão vai passar vergonha. Ele disse isso comparando o seguinte: quando você disser sim para me seguir, saiba onde você está entrando. Eu não estou chamando você para te colocar sobre as alturas da terra, para te honrar. Essa conversa aí, evangélica. Eu não estou te colocando, eu não estou te chamando para, porque eu vou te exaltar, e as pessoas saberão que eu sou Deus e tua vida. Eu não estou te chamando para isso, eu estou te chamando para ser pescador de homens. Com muita tribulação, com muita perseguição, com muita aflição, mas com Jesus sempre perto de nós, seu Espírito habitando em nós, e por fim, uma coroa de glória e um corpo glorioso. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Meditemos nela, acolhamos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.